Chega mais, nação, vamos juntos analisar aqui as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão pega o Ceará hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro, vale o título do Brasileirão e a imprensa esportiva repercutiu as informações dessa partida, provável escalação, palpite. Vamos analisar aqui, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos as informações do Flamengo para vocês. E já põe nos comentários o seu palpite para a partida de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição. Vamos lá para as informações do Mengão. Vamos ao Rio de Janeiro. Thiago Carvalho já está acompanhando a movimentação da torcida, a preparação no Rio de Janeiro, tudo isso acontecendo. E o Mengão, basta vencer e acabou. Será campeão brasileiro. E ainda se o Palmeiras tropeçar, melhora mais ainda, né, Thiago? Bom dia pra você. É dia de jogo, já tô naquele... Exatamente, Renata. Muito bom dia pra você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Já estamos no Maracanã. Posso te dizer que hoje um clima um pouco diferente por aqui. Falta muitas horas ainda pro jogo, aí cerca de 9 horas ainda pra bola rolar, mas já tem algumas camisas do Flamengo circulando aqui no entorno do estádio, alguns turistas também. Afinal, é uma semana rubro-negra aqui no Rio de Janeiro, como você me adiantou. Além do título da Libertadores, no último final de semana hoje, o Flamengo pode confirmar o título brasileiro. A vitória do Flamengo já garante o título por si só, vencendo o Ceará hoje às 9h30 da noite. O Flamengo é campeão sem precisar prestar atenção nos demais resultados, mas caso tropece contra o Ceará e o Palmeiras também perca a partida contra o Atlético Mineiro, o Flamengo mesmo assim garante o título hoje aqui no Maracanã. É claro, expectativa de casa cheia, cerca de 70 mil pessoas são aguardadas aqui no Maracanã, afinal, nem todos os dias são dias de comemorar um título, né? Mas para o Flamengo pode ser o segundo título na mesma semana. Bom, para essa partida, o Felipe Luiz tem a oportunidade de mexer na equipe, isso porque o Plata estava suspenso no final de semana na Libertadores da América, mas hoje ele fica à disposição e pode entrar no time titular. Do outro lado, o Ceará não vive o melhor momento, são 3 jogos sem vitória. A última vez que o Ceará venceu no campeonato foi contra o Corinthians no dia 9 de novembro, ou seja, há quase um mês, e o Ceará ainda tem risco de rebaixamento com 43 pontos. Está apenas a 2 do Z4, então uma partida importante para os dois lados. Se o Flamengo está ali mirando o título do Campeonato Brasileiro, o Ceará ainda foge do rebaixamento e a gente preparou uma reportagem contando todos os detalhes dessa partida. Vamos assisti-la. 2 vezes em uma semana? Pois é. Falta muito pouco para o torcedor do Flamengo soltar o grito outra vez. Faltando apenas 2 jogos e com 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, o Flamengo precisa apenas de uma vitória hoje para garantir o título em casa. Mas é possível ser campeão mesmo perdendo a partida. Para que isso aconteça, é preciso torcer também para o Alviverde não conquistar os 3 pontos contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas com casa cheia, o foco está em levantar a taça aqui. Felipe Luiz tem o elenco quase completo à disposição e deve mexer no time titular. Plata, que cumpriu suspensão na final da Libertadores, briga por vaga no ataque. A provável escalação é Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Plata ou Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Do outro lado, o Ceará ainda joga a sobrevivência na Série A. Com 43 pontos somados, a equipe está a apenas 2 do Z4. A fase não é boa. São 3 jogos sem vencer. A última vitória foi dia 9 de novembro contra o Corinthians. Para hoje são 3 desfalques importantes. William Machado e Matheus Bahia cumprem suspensão. Pedro Henrique tem lesão na posterior da coxa. A provável escalação tem Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, Marlon e Nicolas, Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. A bola rola às 9h30 da noite no Maracanã. Mais de 70 mil pessoas são aguardadas na expectativa de vivenciar mais uma bela página
na história rubro-negra. Que noite que promete para a torcida do Flamengo, que ainda está comemorando a Libertadores, um título extremamente suado, batalhado e muito bem conquistado. E agora, o Brasileirão, que já estava encaminhado, ficou para esta quarta-feira, jogo contra o Ceará. O adversário realmente não vive um momento positivo. É a chance diante do torcedor de ser campeão, Cicinho. E vai ser campeão, né? Lamento ao torcedor do Ceará, que teve a possibilidade, né, se tivesse ganho do Inter, de não cair para a segunda divisão, mas vai ver o Fortaleza se livrando dessa zona de rebaixamento e o Ceará vai ser obrigado a ver o Flamengo conquistando o título, porque o Flamengo vem, né, dessa conquista da Libertadores e hoje, com o Maracanã cheio, impossibilidades no futebol é difícil você falar, mas numa situação como essa, o Flamengo vai mandar em muita taca no Ceará. Ronaldão, você está confiante que hoje vai ser um jogo, de certa maneira, tranquilo nunca é, ainda mais sabendo que tem a perspectiva de consolidar o título. Mas hoje o momento do Flamengo é bem superior ao do Ceará. E esse ano nós fizemos a festa do vovô aqui no programa, lembra? O vovô veio aqui e deu taca no São Paulo. Aí veio também, deu taca no Corinthians. Fizemos uma festa aqui, o vovô, mas dessa vez o vovô vai ver de longe, porque o Flamengo está chegando para comemorar. E agora é a hora de mais um título. O Ceará deixou muito a desejar ao longo do tempo aí. Os jogadores que estavam fazendo gol, depois pararam de fazer gol. Pedro Henrique, Pedro Raul, pararam de fazer gols aí. Hoje vai ser noite de festa pro Mengão. Hoje é noite de festa. Difícil o vovô poder fazer alguma coisa aí. Pode até fazer uma pressãozinha, 2 linhas de 5 ali, né, assim, na frente do gol. Põe mais um vovôzinho no gol e segura. Fora isso, é festa do Mengo, não tem pra ninguém. Rodrigo José Pereira de Lima apita esse jogo. Edu, como é que segura a ansiedade, sabendo que tá tão próximo de ganhar? Tá bom, conquistou a Libertadores, maravilhoso, tá todo mundo em festa, mas agora é outro objetivo. São 38 rodadas quando finalizar a competição, que você luta, que você estuda adversários, que você se movimenta, viaja, volta. E o Flamengo tá chegando muito perto da taça. Tá chegando, é questão de horas realmente de estar comemorando esse título por merecimento. Acho que o Flamengo conseguiu lidar com um momento de turbulência muito bem, como houve aí ao longo da temporada, e isso reflete muito dentro de campo. Então, parabéns, assim, o que o Flamengo vem fazendo ao longo da temporada. Eu entendo que o Flamengo se preparou para esse momento. Ele oscilou no momento que poderia oscilar, coisa que o Palmeiras oscilou no final do campeonato, e por isso está pagando o preço de não estar disputando ainda o título, porque para mim realmente já pode entregar para o Flamengo, porque é questão da experiência. Então, os jogadores que entram hoje, Renato, em campo, são jogadores experientes, jogadores que já foram campeões, então sabe o momento que eles estão vivendo e um passo de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Agora vamos... E aí, como é que estamos, hein? Não, mas eu não duvido disso, não. Tem comemoração, não tem? Falta um pontinho? Conta pra gente. A expectativa é essa. Na verdade, não falta um pontinho, porque o Flamengo sabe, né, Bruno? Bom dia pra você, pra Mari, pro Jailson, pro Fã de Esporte. Se o Flamengo empatar o jogo e perder pro Mirassol, o Palmeiras vencendo os 2 jogos é campeão. Então o Flamengo sabe que precisa vencer os jogos logo mais para não depender de absolutamente nada e já, desta maneira, coroar o Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu sei de cabeça, tá? 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020. Acho que eu consegui lembrar os 8 títulos nacionais conquistados pelo Flamengo. E o 9º pode vir essa noite, para um cenário extremamente favorável que isso aconteça. A gente vem informando constantemente da programação da ESPN que o Flamengo é dono dos 10 principais públicos do ano do futebol brasileiro, juntando Campeonato Brasileiro e Conmebol Libertadores. A maior presença de torcedores registrada na temporada é do jogo da 26ª rodada Flamengo e Cruzeiro, quando estiveram aqui no Maracanã 72.565 torcedores. Ou seja, isso garante que o jogo logo mais terá um público superior a 70 mil, porque os ingressos estão oficialmente esgotados desde a semana passada. E por que eu falo oficialmente? Porque existem as vendas no paralelo, o chamado câmbio alternativo, sabe como é que é, né, Bruno? E aí tem gente cobrando R$1.000
R$1.000 por um ingresso, vendendo no Instagram, vendendo em rede social, para poder repassar adiante a sua entrada, tendo desistido de vir ao jogo dessa noite contra o Ceará aqui no Maracanã. A formação do time do Flamengo é um grande mistério. Felipe Luiz deu apenas um treino ontem, precisa ver questões físicas. Fato é que ele tem todo o elenco à disposição, à exceção do Pedro. E ele pode, se quiser, escalar o time titular, o time mais poderoso do Flamengo, para poder fechar com chave de ouro e vencer o Ceará essa noite aqui no Maracanã. Em paralelo, o Flamengo já pensa em 2026, está no nosso site, a apuração do André Hernan, do Bruno Andrade, do Felipe Silva. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, 25 anos, é o nome que o Flamengo está tentando para ser uma opção, para ter 2 grandes goleiros. Rossi tem contrato com o Flamengo até o final de 27, mas a meta é ano que vem ter 2 goleiros mais ou menos do mesmo nível, viu, Bruno? Boa, Rafa, e essa informação é bem importante mesmo, tem detalhes lá no espn.com.br. Segundo o Felipe, a conversa começa com 10 milhões de euros. A gente pode abordar isso mais pra frente também. Porque hoje mais de 70 mil, então, por lá, hein, Jailson? Essa expectativa, caramba, os 10 maiores públicos do brasileiro, do futebol brasileiro nesse ano, são do Flamengo. Depois também do sócio-torcedor que o Flamengo fez, facilitou bastante. A torcida do Flamengo meio que criou o hábito, né, de ir ao Maracanã toda vez que o time joga em casa e lotar. Realmente, a média geralmente é acima de 50 mil. E assim, como eu estava falando anteriormente, né, o Viola, nosso câmera até brincou, é a questão principalmente do último jogo. Tem também, a gente já falou, do último jogo ser fora contra o Mirassol, né, para deixar bem claro, e a questão da logística pro Campeonato Mundial, né? Então, assim, seria bom realmente não só garantir logo, mas também por conta da logística e ter um descanso na última rodada para ir pro Mundial sem precisar fazer aquela situação que o Botafogo fez no ano passado. Sim. Tem um ambiente que é totalmente, absolutamente favorável. Isso, assim, cabe aquela pergunta, isso pode atrapalhar, Mário? Não, acho que não. É capaz de passar por cima sem nem essa discussão? Não, acho que não. Assim, o Flamengo, ele vem da Libertadores em que o ambiente também estava favorável a ele. Tinha torcedores do Palmeiras, é bem verdade, mas na minha percepção, um pouco a mais a torcida do Flamengo ali. Então, acho que ambiente por ambiente o Flamengo está acostumado. Assim, jogadores experientes, Felipe Luiz, enfim, super acostumados. Já vem, né, com esse Maracanã lotado na temporada. Então, acho que eu não vejo o Flamengo entrando com essa percepção de um jogo mais leve, ou enfim, né, subindo de salto alto. Enfim, eu acho que dá para vencer hoje, sim. Num cenário normal de meio de campeonato, a gente discutiria até desgaste, cansaço. Mas aí não tem Hoje não tem, né, Jair? Não tem. Lembra? Talvez... Tem um mês que a gente tá falando do pé embaixo, lembra? Tem. A gente tá falando do pé embaixo, reta final da temporada. Já foi o ano todo e agora não tem jeito. Todo mundo quer jogar. Hoje é o jogo. Não sei se isso chega no... Não sei se isso chega no Mundial. Esse cansaço, se bate lá. Pode acumular. Se bate lá, sabe? Depois que você depois de bater no adrenalina teto, né? de 2 partidas bem Mas importantes. Mas hoje a possibilidade, né, do jogo, não tem como. Como a gente tava falando, aconteceu com o Botafogo. Isso. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão começou a movimentar o mercado da bola e provavelmente já deve estar se movimentando para antecipar as contratações. Janela só abre no mês de janeiro. O Flamengo, então, vai fazer uma investida forte para trazer o goleiro Gabriel Brazão do Santos. Pode ser o novo reforço do Flamengo. O Mengão, então, movimentando o mercado da bola. E para mim, é uma baita de uma contratação, claro. O Rossi tá num momento brilhante, né? Um momento brilhante, brilhando no Flamengo. E o Gabriel Brazão viria ali para ser o goleiro reserva do Flamengo, né? No caso, estaria ali disponível quando o Rossi fosse poupado, ou tivesse alguma lesão, alguma coisa. Mas aí, Gabriel Brazão, eu acho que é um nome muito forte para se tornar reforço do Flamengo. Um goleiro muito bom, tem sido destaque no Campeonato Brasileiro, tem pegado muita bola, tem salvado, a realidade é que ele tem salvado demais o Santos, né? Salvado demais o Santos. Então, eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários, colocasse aí a sua opinião, deixando claro, né, que se você concorda com essa contratação, se na sua opinião é uma boa contratação. Gabriel Brazão é o nome do momento. O Flamengo, então, investindo para trazer o goleiro
para reforçar o Flamengo na temporada de 2026. Eu acho um baita de um goleiro. Ele tá se destacando, como eu falei para vocês aqui no vídeo. Então vamos ver se o Flamengo vai investir nessa contratação. 10 milhões de euros. Você pagaria 10 milhões de euros? Se você fosse dirigente do Flamengo, tivesse a caneta na mão, você pagaria 10 milhões de euros em Gabriel Brazão? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. E não se esqueça, põe seu palpite, hein? Na minha opinião, Flamengo 3, Ceará 0. Mengão levanta a taça de campeão brasileiro nesta noite. Põe seu palpite nos comentários, vamos ver quem vai acertar o palpite de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.